Muito conhecida a menopausa, né? Quando a gente fala aí desse momento da vida das mulheres. Só que hoje a gente vai falar sobre um fenômeno parecido, similar, que é a andropausa. Quem vai passar as informações para a gente é o Dr. Antônio Assis Peixoto, que é urologista. A andropausa ocorre à medida que os homens envelhecem. Cai a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Alguns homens sentem de forma mais intensa os efeitos dessa mudança. Cerca de 20% dos homens entre 50 e 60 anos apresentam andropausa. Este é o assunto que nós vamos abordar hoje no quadro Sua Saúde. Para poder esclarecer todas essas questões, eu vou conversar com o urologista, Dr. Antônio Assis Peixoto. Bom dia, doutor. Bom dia, Andressa. A gente que agradece a sua presença aqui no nosso quadro. Afinal, do que se trata a andropausa? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a andropausa, a grande maioria dos urologistas falam que a andropausa não existe. Particularmente, eu falo que sim. E por que eu falo que sim? Porque a andropausa caracteriza pela diminuição dos hormônios masculinos no seu envelhecimento, a partir dos 50 anos. Normalmente, o hormônio masculino que é caracterizado é a testosterona. Existem três tipos de testosterona. Então, cada tipo, a partir dos 50 anos, vai diminuindo gradativamente. Alguns 1,2, outros um pouco mais, um pouco menos, a partir de cada ano. Então, diminuindo essa quantidade de hormônio, o homem pode ter consequências dessa diminuição do hormônio masculino. Quais são os sintomas? Quando o hormônio chega a um determinado limite, normalmente, quase sempre, o homem tem sintomas. Quais são os sintomas? São os sintomas característicos da diminuição do hormônio masculino. E o hormônio masculino, que é o responsável pelos caracteres secundários do homem. Então, quando esse chega ao nível que começa a afetar o seu metabolismo dentro do organismo, o homem começa a ter, o principal que eu vou começar falando é a baixa de potência, a diminuição da libido. Da libido significa do tesão do homem. Então, normalmente, é por isso que o homem procura o urologista para tentar resolver o seu problema. As outras características, normalmente o homem fica assim mais estressado, né? Apesar de ter uma certa apatia, uma certa dinamia, mas é sempre uma pessoa estressada. É uma pessoa que começa a perder a sua tonicidade muscular, tem uma tendência de aumentar um pouco a barriguinha, é uma certa perda de pelo, que se nota mais assim nos membros inferiores das pernas. Então, um conjunto de sintomas e sinais. De que forma pode ser feita essa dosagem desses hormônios, como o senhor falou anteriormente? Pelo exame de sangue é único? Pelo exame de sangue, sim. E eu só peço a dosagem da testosterona total. Alguns gostam que se peça outros tipos do hormônio masculino, que eu falei que tem uns 3 hormônios masculinos. Mas eu basicamente peço a testosterona total. E normalmente eu peço que se faça de manhã, bem cedinho, se dose o sangue, né, digamos, 7 horas da manhã, e 1 hora depois torna a tirar o sangue para dosar. Por que isso? Porque o hormônio masculino, ele é cíclico dentro do nosso organismo, do organismo masculino. Diferente da mulher, que é cíclico, mas com o passar dos dias. Então, digamos que a gente pode dosar um hormônio masculino que dê, digamos, 400 nanogramas. Nanograma é o que se mede a quantidade. E 1 hora depois, às vezes tem diferença de mais de 100 pontos, digamos assim, ou para baixo ou para menos. Qual é o tratamento? O tratamento é o TRH, tratamento de reposição hormonal.